UFC Lewis versus Teixeira. Será que um brasileiro vence finalmente uma luta principal em 2025? Vem ver agora. Presta, filhas. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou Fabiano Rampazzo, pisando no octagon de 3 tapinhas. Mais da metade do ano se passou e o Brasil perdeu todas as lutas principais que disputou em todos os cards em 2025 até agora. Será que isso vai mudar? Thalisson Teixeira tá como favorito nas casas de aposta contra Derrick Lewis. A gente vai especular e repercutir isso agora. Aliás, um evento recheado de brasileiros e boas lutas interessantes. Vamos destrinchar este evento aqui para vocês. Então já deixe seu like, ele é muito importante para a gente, o joinha, dá o like agora, por favor. Você que está vendo pelo Spotify, sempre muito bem-vindo também. Você do YouTube, sempre muito bem-vindo. E vamos começar então, tirando o espinho na garganta do que aconteceu nesta semana. Mas Rampazzo, não teve UFC na semana passada, exato. Será que tem espinho para tirar da garganta? Não sei. Meloto, chega você primeiro, bem-vindo, MMA Meloto. Você tá com alguma coisa entalada aí na goela? Eu tô sim, porque é o seguinte, eu tava na minha paz, não teve evento nenhum, não tinha por que me estressar com nada, mas aí o maldito John Jones de novo resolve me assombrar e reaparece dizendo que quer voltar a lutar. Depois de ter feito a gente, o Espinal, o Dana White, todo mundo de verdadeiros trouxas, esperando que ele fosse lutar, e aí ele se aposenta na calada da noite de um UFC Baku, e ficou o ano inteiro dizendo vai, não vai, e aí se aposenta, beleza, vamos lá fazer uma homenagem pra ele, muito legal, show de bola, e aí agora o cara resolve dizer de novo e pode voltar a lutar, voltou a fazer o teste antidoping lá, a se inscrever na usada lá no serviço de doping do UFC. Cara, quem ele acha que é só porque ele é o GOAT, ele acha que tem direito de fazer isso com a gente? Cara, pode ser quem for. Eu não tô gostando disso. Isso tá me irritando muito. E eu não acredito em mais nenhuma palavra dele. Sinceramente, eu não acredito mais em nenhuma palavra. Em 2020, dizia que ia subir de categoria. Demorou 3 anos. Disse que queria enfrentar o Ngannou. Pedia muito dinheiro pra isso, no fim das contas, nos bastidores. Depois, quando o Ngannou sai do UFC, no início ele aplaude. Depois ele começa a criticar. Então, assim, é uma série de incoerências. E agora com o Espino, agora com a aposentadoria. Então, John Jones, você fez muito pelo esporte, mas no momento eu tô, cansado dessas atitudes aí. Ô Barbie, o John Jones machucou o coração do nosso amigo Meloto, cara. Se lambuzou a noite inteira com o Meloto e não ligou no dia seguinte. Isso não se faz, o capitão, não se faz isso com o nosso menininho de ouro lá do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Barbie. Qual que é o teu espinho na garganta, meu amigo? Senhoras e senhores, nosso amigo Igor Meloto está machucado, está ferido. Temos que cuidar do nosso querido aqui. Mas o meu espinho, na verdade, tem uma associação com isso, porque o Jones falou que voltou para os testes por conta do anúncio do Donald Trump de fazer um evento do UFC no quintal da Casa Branca. E eu vou dizer que o meu espinho aqui é com a associação que o UFC está fazendo com um governo que é extremamente polarizante. Eu vou tentar aqui ao máximo, no meu limite, para não deixar a minha opinião pessoal, política, influenciar sobre o que eu vou dizer. Eu não sei o quão eu vou ser capaz, mas eu vou tentar aqui. Porque o negócio é que, independente se você é de direita, se você é de esquerda, se você acredita que o Donald Trump é o próximo salvador, ou se você acha que ele é um total incompetente, você não pode negar que é um governo extremamente polarizante. Tem muita gente que detesta esse governo. Também tem muita gente que ama esse governo. E o fato é que o UFC, enquanto associação, está fazendo um esforço absurdo para colocar o Donald Trump num palanque. Tipo, o Donald Trump tá tendo entradas, sabe? Igual o lutador, ele tá tendo entradas, os lutadores estão indo depois da luta tirar foto com ele, sabe? Isso antes mesmo dele ser presidente, ele tava tendo toda essa fusarca para
para a existência dele dentro do evento. Dana White fez palestra para ajudar na campanha do Donald Trump enquanto ele estava concorrendo para ser presidente no ano passado. Todas essas coisas, assim, o que eu vou dizer é que muita gente, isso aqui é mídia gringa, eu vejo muitos relatos de muita gente que não tolera esse tipo de coisa. Que tipo assim, pô, bicho, eu tô aqui querendo assistir luta e do nada eu tô vendo um palanque pra extrema direita. Uma coisa que eu discordo completamente e eu tô dando dinheiro pra esses caras, sabe? Eu tô pagando pro UFC pelo pay-per-view e eles estão lá colocando Donald Trump com uma música de fundo, estão filmando ele a cada 2 segundos. Todos os lutadores estão indo lá sacudir a mão dele. Tem o presidente falando tanto que ele é o melhor lutador da história, sabe? Esse tipo de associação, eu acho que, em termos gerais, é estranho, sabe? Porque eu sei que MMA, como um todo, é um esporte que é muito mais associado à direita, sabe? O público é muito mais de direita, a maior parte dos lutadores são de mesma opinião, sabe? Mas eu acho que essa associação aqui que é problemática. Você vê, por exemplo, que a WWE, o Donald Trump já participou da WWE, ele já, inclusive, participou de combates dentro da WWE, sabe? Claro que são combates falsos, mas você não vê eles dando esse tipo de palanque porque eles sabem o tanto que isso é polarizante, sabe? Porque mesmo você tá querendo agradar uma porcentagem do seu público, mas você tá repelindo a outra. Isso aqui para mim que é problemático. Assim, essa é a parte que me compete de forma opinativa, mas, cara, me torce o estômago, sabe? Tô aqui para assistir luta. Beleza, Dana White, você pode votar em quem você quiser, você pode fazer palestra para quem você quiser, mas por que antes de eu ver a luta entre Lia Topuria e Charles do Bronx, tipo, eu tô dando um exemplo, eu sei que não aconteceu exatamente nessa luta, eu tenho que ver anúncios a respeito do Donald Trump. Por que isso tem que acontecer? Não é o conteúdo que eu deveria estar vendo, e eu acho que não deveria ter lugar para esse tipo de coisa, sabe? A gente está falando de um esporte que estava querendo se tornar olímpico uns tempos atrás, e agora está fazendo palanque para um candidato extremamente específico, para um partido político extremamente específico, sabe? Toda essa questão de neutralidade aí foi janela lá fora para dar palanque para esse candidato. Então, eu realmente não acho que seja uma coisa bacana. Eu acho que não importa qual candidato fosse de qualquer lado, eu estaria fazendo a mesma reclamação aqui. O fato de ser um candidato que não tem o meu apoio, cujas opiniões eu não partilho, cujas ações eu não concordo, aumenta. Mas isso seria problemático de qualquer forma. Esse é o meu spin. Barbie, muito interessante essa lebre que você levantou, me fez pensar em muitas coisas aqui. Até peço desculpas por eu estar nesse momento com um charuto na mão, né, que é um símbolo do macho alfa, da masculinidade muito associado. Enfim, a maioria dos charuteiros que eu conheço são de direita, em que pese o fato de eu não ser. Eu me considero um social progressista, um progressista, uma esquerda moderada, vamos colocar assim hoje em dia, né, no Brasil. E, cara, que polêmico isso que você trouxe aqui. Porque, assim, de um modo geral, eu tenho uma agência de comunicação, né? De um modo geral, é extremamente desaconselhável para qualquer marca você se politizar e se posicionar nesses assuntos. Esse é o beabá do branding e da construção de uma marca. Isso está no brand book de 90% das marcas. Você não se posicionar em situações polarizantes. E uma marca tão forte como a UFC escolhe fazer o oposto disso. Contudo, eu não sei se eles estão errados. Que eu estou lembrando aqui de uma reportagem que eu vi há não muito tempo, de uma jornalista independente, cujo nome me foge agora, americana, que fez uma imersão entre pessoas de extrema direita, um estudo, né? Uma reportagem investigativa. E ela se infiltrou mesmo e começou em todas as reuniões, frequentar grupos de WhatsApp, os encontros, para entender como funcionava a cabeça do homem de extrema direita nos Estados Unidos. E uma das lebres que ela levanta ali,
além de socialmente eles serem muito aprazíveis, agradáveis, extremamente inseguros, mas gentis, e online se revelavam supremacistas brancos, né, com muitos preconceitos, e uma das características que ela levanta é que eles são fãs do UFC, fãs de MMA, fãs dos lutadores do UFC. Aí, segundo as palavras dela, porque esses lutadores fazem as coisas que eles não conseguem fazer, eles são os fodões. Então, quando eu vejo o seu Espinho criticando isso, essa postura extremamente partidária por parte do UFC, como você bem pontuou, o Dana White subiu no palanque, o Dana White ajudou a eleger o Donald Trump numa eleição que estava disputada. Eu acho que eles estão... Eu não acho que isso foi feito ao acaso, eu acho que isso veio de estudos, que de verdade, Barbie, eles têm mais a ganhar do que a perder com essa escolha assumida e com esses riscos assumidos. Eu, que me identifico nada com Donald Trump, você chamou o Trump de incompetente, eu acho que isso é um eufemismo, para mim ele é um louco, eu acho ele perigoso. Competente é o Lula, incompetente é o Bolsonaro. O Trump é um perigo, é um louco. E mesmo eu vou deixar de ver o UFC, cara, por causa disso. Eu acho que eles têm muito pouco a perder, Barbie. Quero te ouvir. Eu entendo o que você tá falando. Acaba que no frigir de ovos, eu só poderia saber dessas coisas olhando o futuro, né? A minha opinião é mais porque existe sim uma parcela de pessoas que tá parando de assistir o evento, que tá parando de consumir, justamente por conta dessa politização. Tipo, pra mim a questão quando você se politiza dessa forma é que você tá meio que colocando o evento num funil. Você tá colocando, este é o público-alvo. E esse vai sempre ser o público-alvo a partir de agora, porque se você tentar entrar e você discorda das coisas que a gente defende, que a gente não deveria nem estar comentando, você vai se sentir imediatamente atacado pela nossa postura em relação a essas coisas. E o que eu fico pensando assim, falando opinativamente, né, porque a impressão que eu tenho é que a coisa vai dar errado. No sentido geral, no governo governamental, de todas essas medidas que estão sendo colocadas. E aí eu fico pensando, se por acaso tiver uma rejeição muito grande a esse governo no final, daqui a alguns anos, porque neste momento agora já é extremamente polarizante, já tem uma taxa de rejeição extremamente alta. Imagina no final de 4 anos. Cara, desculpa te cortar. Qual a chance de um trumpista abandonar o barco? Eu não vou querer entrar numa discussão política aqui, mas a gente teve aqui um presidente no Brasil que era contra a vacina. O cara era contra a vacina. Tem tantas coisas que eu poderia falar aqui. E teve 53 milhões de votos em 2022. Mas, na minha tese, com mais uma semana de eleição, ele virava. Eu entendo o que você diz, mas eu acho que mesmo um governo extremamente incompetente do Trump, que é o que está se desenhando, eu acompanho política internacional, eu não acho que o UFC vai perder market share e valor de marca por conta disso, que é isso que você está querendo levantar, né? Eu fico pensando nisso. Pode ser que eu entendo esse argumento e muito provavelmente é um argumento correto, que mesmo sendo o desastre mais desastroso possível, talvez não conte muito, mas eu só fico pensando assim, que se no futuro não está fechando muitas portas para esse tipo de coisa, porque é isso, né? A gente estava falando, como eu tinha comentado a questão de, sei lá, esporte limpo, esporte limpo, entrar para ser um esporte nas Olimpíadas, e o UFC está tomando muitas medidas que comprovam que eles estão querendo assim, pegar todas essas coisas e colocar sobre a própria responsabilidade e se mostrarem extremamente parciais sobre esse tipo de coisa. Praticamente o tempo todo agora, sabe? O que o Barbie... Desculpa, Barbie. O que tu tá querendo dizer é que tu acredita que o UFC é muito difícil de ser batido, mas se tem alguma coisa que pode, talvez no futuro, ser um calcanhar de Aquiles ali, para de repente uma outra organização, até com uma visão política oposta, começar a fazer barulho e, assim, roubar um pouco o espaço do UFC,
Você tá apontando isso, que isso pode ser um problema futuro. Eu É acho, que até então a gente não enxergava. eu acho que é mais uma questão do acúmulo de coisas que eu fico pensando, né? Que essa questão deles cortarem a usada e começarem a falar, a gente vai fazer testes antidoping por nossa conta. E agora a gente está se associando extremamente a este partido político dessa forma. Então eu fico pensando se esse tipo de coisa não acaba isolando o UFC do esporte no geral, sabe? Porque o UFC é tão grande que o UFC é maior do que o MMA em si. Mas eu fico pensando se essas coisas e também o fato que o nível do produto está decaindo fortemente nos últimos tempos não vai causar uma certa implosão do UFC a um prazo mais longo. Eu fico realmente pensando nessas coisas. Posso estar completamente errado, só estou levantando a bola. A gente tem o exemplo da Globo, né? Como uma marca muito grande que começa a ter uma certa concorrência ali muito forte, não acho? Então, de repente, isso pode acontecer com você também, sei lá. Eu não sei se esse paralelo ele cabe aqui, mas, ô Barbie, eu entendo o teu ponto e a verdade, sim, você pode estar certo. Eu tendo a achar que isso não vai acontecer, mas você pode estar certo. É, o tempo vai dizer. Eu só me colocando no lugar do Dana White e do UFC como marca, dos acionistas, eu penso, pô, a gente pode ter um promotor que é ninguém mais, ninguém menos que o homem mais poderoso do mundo, que é o presidente dos Estados Unidos, isso é um fato, como um promotor, um fã da nossa marca. Quem não queria ter isso? Quem não queria ter isso? E que é um cara extremamente polarizante, mas que 90% do meu público e dos fãs da minha marca pensam como ele. Me parece um tiro muito seguro, entende? Mas, cara, muito legal a tua. Enfim, 3 tapinhas também é política, porque, como já diria o filósofo, tudo é política. E o espinho na garganta de Rampazzo, olha eu aí de novo no modo Pelé, Edson Arantes do Nascimento, se referindo a mim mesmo na terceira pessoa. Eu preciso sempre falar isso, porque eu acho isso meio ridículo, e eu faço às vezes. Então eu tiro um barato de mim mesmo. Eu não tenho espinho, até porque eu já naveguei tanto no espinho do Barba aqui, que eu achei tão interessante. Eu estou bem resolvido, e bora falar de UFC Nashville. Derrick Lewis versus Thalisson Teixeira. Lutinha supimpa de pesos pesados aí como luta principal. Essa luta promete. Vamos às perguntas capciosas. Você já está ouvindo a risada do malvado, mas eu lembro que as perguntas capciosas não precisam ser sobre o evento. Mudamos como a banda toca aqui em 3 tapinhas por conta de um comentário de um inscrito, se não me engano, chamava-se Thiago Oliveira. Então as perguntas capciosas podem ir para outros assuntos, e neste caso vai. Começo com você, M.M. Meloto, Igor Meloto. Cara, o Barbie já levantou a lebre aqui, né, do UFC Casabranca, você também, essa coisa toda que tá acontecendo, Donald Trump na jogada. Quero saber, de 0 a 10, quais as chances de Conor McGregor voltar neste UFC Casabranca, que sim, tem grande chance de acontecer o ano que vem? De 0 a 10, quais as chances de termos Conor McGregor de volta ao UFC, lutando nos jardins da White House? Mano, eu colocaria uma nota 2. Uma nota 2. Porque, assim, eu já tô um pouco incrédulo com esse evento. Eu acho que pode ser um blefe, assim como foi Elon Musk versus Mark Zuckerberg. Durante um bom tempo se falava muito nessa luta também, e o próprio Dana White chegou a dizer que iria acontecer. Tava falando em evento no Coliseu. Então eu não tô nada empolgado com esse evento na Casa Branca. Eu tô muito cético com relação a isso, para começar. Apesar, claro, que o Donald Trump gosta muito da ideia também, afirmou que tem essa intenção. O Donald Trump, para quem não sabe, ele tem um envolvimento com o MMA há muitos anos, já foi sócio de eventos de MMA. Ele participou um evento que me chama muita atenção na memória, assim, é aquele que ele organizou juntamente com o pessoal do Affliction lá, e aparece ele na coletiva de imprensa ali com o Fedor, que era o número 1 peso por peso da época, e o Josh Barnett, né, acabou falindo aquele evento, não deu certo, mas enfim, eu não tenho nenhuma expectativa alta com esse evento. Eu acho que pode melar aí, porque eles têm essa tática, é uma tática deles,
de ficar sempre na mídia. Então, o que eles puderem falar, eles vão falar. Mas deixa eu renovar a pergunta. Eu entendi seus pontos, mas vamos considerar que o evento vai acontecer. Vamos partir do pressuposto que o evento vai acontecer. De 0 a 10, as chances do McGregor estar nele. Aumenta um pouco, porque ele é a principal estrela do UFC em termos de dinheiro, de atratividade, de entretenimento. Ainda eu acredito. As pessoas ainda têm interesse em ver ele lutar, se ele lutar, né? Tem que partir desse princípio. Né? O McGregor com luta marcada, isso mexe com as pessoas, mexe com o nosso imaginário. Eu hoje não tenho interesse em ver ele, mas se marcar a luta, dependendo de contra quem for, eu vou ter interesse. Agora, se a chance dele lutar mesmo com esse evento rolando, eu boto nota 5 aí, porque é outro cara, assim como o John Jones, que fala muito e às vezes não faz nada, sabe? Ele fica indo e voltando, às vezes quer lutar, diz que vai, dá indícios que vai, e aí quando vê, do nada, já diz que não, que tá focado na presidência da Irlanda, que tá focado no bare knuckle. Então é outro cara de lua também, que é difícil acreditar nas palavras. A gente tem que se basear num feeling mesmo. Então eu boto 5. Acho uma boa nota. Acho que é a que eu daria também. Barbie, quem que tá rindo pra você? O malvado. Segura essa bucha. De 0 a 10, quais as chances de Conor McGregor vencer uma luta no UFC contra quem quer que seja? Eu acho essa uma pergunta bem interessante, porque nessa pergunta eu tenho que constar a chance real ou não do Conor McGregor voltar a lutar. E eu, pessoalmente, não acho que ele volta a lutar, então, por si só, eu já colocaria essa pergunta abaixo de 5, porque eu não acho que ele luta. Então, eu vou colocar aqui, bom, pensando que eles nunca colocariam ele contra um oponente que não seja de um nível pelo menos decente, cara, eu vou colocar aqui nota 2,5. E eu acho que tá de bom tamanho. Agora deixa eu renovar a pergunta. Uma DLP entre McGregor e Michael Chandler. Teu palpite estaria em quem? Essa é difícil, cara. Essa é difícil, porque o Chandler, na última luta contra contra o Paddy Pimblett, bicho, ele pareceu acabado, sabe? Sem explosão, sem velocidade, que eram as maiores características dele como atleta. Ele é um cara extremamente pequeno, ele precisa da explosão. Essa é difícil, viu? Essa é difícil. Nossa senhora. Cara, eu vou dizer assim, se eu tivesse que apontar um favorito, meu Deus, eu não sei. Eu não sei. Cara, é muito difícil, porque eu nessa Ele, Meloto. Vamos ajudar o Barbie. Teu palpite Ajuda, nessa luta casada, Meloto. fala aí, Meloto, seu palpite tá em quem? E seria no Conor. Porque o Michael Chandler, eu já sei o que esperar dele. O Conor eu ainda não sei. O Conor é uma incógnita. Eu não vi ele lutar nos últimos 3, 4 anos. Então, de repente, ele aparece. Peraí, você apostaria no cara que você não tem informação? Exato, eu prefiro confiar em quem eu não. É a minha tática. Né? Você vê que o Michael Chandler tá tão mal que a gente tá preferindo postar na incógnita, hein? Se as informações que vêm do outro lado são péssimas, a teoria, a tese do Meloto faz sentido. Sim, o Michael Chandler, eu sei que o Michael Chandler é um ex-lutador, realmente, não tem mais nível do UFC. A última luta do Conor foi contra o Poirier. Deu luta ali no primeiro round. Deu não. Você tá doido. Primeiro round foi um parceiro. Tá, mas assim, é Conor McGregor, cara, ele tem a mão que sabe, o queixo do Chandler não é tudo isso. Mas assim, gente, essa luta não é pra acontecer. Por que a gente tá falando de Michael Chandler e Conor? O Chandler é um cara que começou a ficar na mesma frase do Conor porque ele pegou o microfone depois da luta lá e começou a falar, mas essa luta não faz sentido. Olha, essa é a luta que pode ir para o UFC Casabranca, que você acha que não vai acontecer, eu acho que vai. Eu acho que tem mais chance que seja o Paddy Pimblett, depois da surra pro Topuria. Eu acho que eu acho que o McGregor acha que vence o Chandler. E talvez eu também ache. E a gente sabe que quem escolherá o adversário do McGregor é ele mesmo, né? Mas, Barbie, se tem uma coisa que eu me orgulho de Três Tapinhas, é que a gente nunca fica em cima do muro aqui, diferentemente de outros podcasts. Aqui não tem lugar para isso. Quem venceria essa luta se ela for casada nos próximos meses, Barbie?
Chandler ou McGregor? Olha, eu vou dizer que assim, eu acho que o Meloto me convenceu nesse sentido, porque eu considero o Conor um ex-lutador, mas é isso, cara, o que o Chandler trazia, que me fazia considerar ele minimamente competitivo no alto nível, ele já mostrou que não traz mais, e ainda entrando mais em consideração o fato que ele entraria Michael Chandler no auge, né? No mau sentido. Aquele cara estúpido que a gente acostumou a falar. Esse cara entrega as lutas, porque ele luta pra galera. Imagino que ele faria a mesma coisa em uma possível luta contra o Conor, porque ele sabe que o nível dele que o tempo dele no alto nível já acabou. Eu acho que é como o Meloto falou, o Conor é uma incógnita. Como eu falei, a terceira luta contra o Dustin Poirier, ela não foi competitiva, mas pelo menos era o Dustin Poirier, sabe? Não era desgraça do Paddy Pimblett ali, sabe? Então, eu concordo com o Meloto. Eu acho que eu daria 52% pro Conor. Respondido está. E bora pro Rampazzo Reage. Rampazzo reage. Bom, muitos comentários repercutindo o Três Tapinhas, todos elogiosos, algumas cutucadas ali com alguns erros técnicos que a gente, em AK, Fabiano Rampazzo, cometeu, mas todos numa levada muito legal, alguns comentários, né, lembrando o André mais comedido, né, falou pouco, da próxima vez a gente vai provocar mais o André Bittencourt, que é o nosso padrinho aqui deste canal, né, não dá até para dizer que não existiríamos sem o André. E de tudo que teve ali, eu sapequei 3. Começando por este comentário da Célia Vessani. Abre aspas para Célia. O Tanuri é muito engraçado. E um emoji de risadinha. Eu precisava... assim, eu reassisti depois do episódio inteiro, né? Eu ri mais assistindo o episódio do que gravando. Cara, o Tanuri, juro, se um dia ele quiser largar a profissão de jornalista, ele vai ser muito bem sucedido como comediante. É uma figura impagável. Impagável. Não, vou mais longe. Não existe quiz três tapinhas sem a presença de Tanuri. Se o André Bittencourt é o patrono de Três Tapinhas, o Tanuri é o patrono do quiz Três Tapinhas. E deixa eu ir pro... Célia, tô com você. Eu morri de rir com esse cara. Próximo comentário aqui. Do Anderson Cacho. Achei muito bom. Abre aspas. Muito divertido, senhores. E o Brasil tá tão ruim no MMA esse ano que o cara que fica em último lugar se chama Pacheco. Uma risada honesta, porque Felipe Pacheco ficou em último. Que alegria. E deixa eu ir pro último comentário aqui dele, né, do Dart. Ô Meloto, esse comentário precisava ser lido, né? Somos o podcast menos humilde do Brasil, do YouTube, e não é à toa. Abre aspas pro Dart. Meloto honrou o apelido de Wikipédia do MMA. Realmente, na primeira edição que o Meloto ficou em último, ele ficou em último porque ele foi o que mais tentou. Também foi o que mais acertou. Dessa vez teve um QI de luta um pouco maior ali na disputa, né, Meloto? E deitou o cabelo. Primeiro lugar pro Meloto, a Wikipédia do MMA. E aguardem, porque em breve eu vou anunciar aqui a data do próximo quiz Três Tapinhas. E eu ganhei com uma diferença maior do que tava mostrando lá, hein? Eu ganhei aquele placar lá, precisa ser visto. Então, tiveram alguns comentários aqui falando do André Bittencourt no modo silencioso, de alguns errinhos técnicos que cometemos, e alguns falando da bagunçaiada que fizemos no placar, né? Mas faz parte, prometemos evoluir na próxima edição. Fala, Barbie. Eu só queria ler um comentário, leitura do seu capitão. Que o comentário é justo. Aí, Meloto, o cara. A categoria peso pesado. A categoria peso pesado. Os outros, cara. Silêncio aí. Seu capitão falando. A categoria peso pesado foi criada com a vitória do Mark Coleman. O Vitor foi campeão em peso absoluto. Vale constar que eu acertei essa pergunta, mas eu também vale constar aqui que mesmo que eu discorde da gente colocar o Vitor vencedor de torneio como campeão,
a verdade, meu querido amigo Dart. E, inclusive, muito obrigado por ver você sempre estar aqui. Eu leio todos os seus comentários, hein? Muito obrigado. Mas, infelizmente, para mim, o Vitor foi campeão de um torneio peso pesado. Porque teve no mesmo evento um torneio peso leve também. Infelizmente, não era torneio de peso aberto ali, sabe? Não existia um campeão de peso pesado ainda, mas aquele torneio foi um torneio peso pesado. Eu ainda discordo. Eu acho que eu deveria ganhar os pontos. Eu acho que, inclusive, a gente deveria desqualificar todos os outros competidores. Desqualifica até o Rampazzo. É o Quiz seu capitão, inclusive. Mas os fatos são esses. Como eu costumo dizer, este meu querido amigo vive num mundo chamado Barbilândia. E bora falar de UFC Nashville. UFC Nashville, Lewis versus Teixeira. Nota de corte que eu estou dando para este evento, nota 6. É aquilo, né? Se o evento for espetacular, vai ter nota 6. Achei um card nota 6. Nota 6 vindo de mim é bom, hein? Lembra que aqui tem café no bule, como diria o filósofo Ratinho. Meloto, que horas começa o card preliminar do UFC Nashville, Lewis versus Teixeira? E qual a primeira luta, meu amigo? O card preliminar previsto para começar às 19 horas. E a primeira luta entre a Fátima Klein e a Melissa Martinez. Aqui a gente tem uma futura campeã do UFC. Fátima Klein. Peso palha. Foi campeã em outros eventos, foi campeã no peso palha e no peso mosca. A grande pergunta aqui é por que a odd dela tá tão alta, né? E eu acho que tem a ver com isso. A expectativa com ela é muito alta mesmo, ela é muito completa, ela tem uma trocação com um boxe bem perigoso, ela tem uma mão pesada pro peso dela, e ela tem um chão também muito bom. Ela consegue dominar, pegar as costas com facilidade. Teve uma derrota no UFC para Jasmine Jasudavicius no peso mosca, onde ali deu para ver que a categoria dela, por mais que ela é boa também no peso mosca, mas o forte dela vai ser no peso palha daqui para frente. Tirou para nada a vitória do Dakova. E aí fica a grande dúvida, como que a Melissa vai fazer para ganhar da Fátima, né? Cara, aí o jogo da Melissa correr no octógono, circular no caso, né? E no contragolpe. Só que ela não tem punch. Deu pra ver nessas últimas lutas dela no UFC. A mão dela entra com facilidade, mas não derruba, não causa danos. E aí, por isso que essa odd justifica mesmo. Tá quase 10 a odd da Melissa em algumas casas de apostas aí, e eu concordo. Bom, a próxima luta, a gente vai ter o Mike Davis e o Mitch Ramirez. Também uma odd bem esmagada em cima pro Mike Davis, que é o grande favorito aqui. Um cara com um poder de nocaute muito grande. E só que as últimas lutas dele, por incrível que pareça, ele tem mostrado um jiu-jitsu muito fino, elogiado pelo Demian Maia, chaves ali de panturrilha, né, com malabarismo, ali, com uma habilidade muito grande. E pode ser o grande caminho para ele vencer essa luta, já que na última luta do Mitch Ramirez no UFC, foi contra o Thiago Moisés, o Thiago quedou o Mitch Ramirez, controlou por cima, depois em pé também conseguiu causar bastante danos, principalmente na perna do atleta americano, e aqui também esse favoritismo se justifica bastante. Eu acho que o Mike Davis vai conseguir dominar tanto em pé quanto no chão, e o Ramirez ele vai ter que mostrar algo que ele não mostrou ainda, e eu acho que o Mike Davis é demais para ele. A próxima luta é entre o Kennedy Nzechukwu contra o Walter Walker. E aí, Barbie, o que você tem a dizer sobre essa luta aqui? Luta de trocador contra grappler, e isso no peso pesado faz a diferença ainda mais drástica entre os dois. É aquela luta que, assim, se ficar em pé, um vai ganhar, se for pro chão, o outro vai ganhar de uma forma bem clara, de um sentido que eu não acho que nem seria competitivo. Kennedy tá fazendo um trabalho muito bacana nos pesos pesados desde que subiu, tá sendo bem dominante. Claro que não tá enfrentando oponentes de um nível super alto, mas pegou dois caras e nocauteou com muita facilidade. Inclusive, se eu não me engano, o último oponente do Kennedy venceu o Walter Walker. Exatamente. Foi isso, polonês, né? Lá, o Lucas Braski.
Pois é, venceu o Walter Walker na estreia dele. Acaba que, assim, essa é uma coisa de, assim, que é um casamento estilístico. Não quer dizer que o Kennedy vai vencer porque ele é melhor trocador, porque a questão é que se o Walter Walker for ganhar essa luta, não vai ser na trocação nunca, sabe? Vai colocar essa luta para baixo, trabalhar o ground and pound, ele pesa muito bem, ele ataca bem com finalizações, acho que o Kennedy é favorito, e inclusive tô palpitando nele, é um cara mais ágil, é um cara que tem mais cardio, que aguenta mais pancada, já foi pro chão com lutadores bem competentes, como o Danilo Marques, quando ele estava competindo na categoria dos meio pesados, e conseguiu sobreviver bem. Então eu tô apostando aqui no Kennedy no Seichuku. Acho que é uma luta que, assim, ela pode parecer competitiva no papel, mas na prática ela vai ser dominância de algum deles. Em quem você tá apostando mesmo? Kennedy no Seichuku. Quem? Tá bom. Bom, a próxima... Ó, vou dizer que eu não concordo, tá? Eu tô indo na zebra, eu acho que o Walter Walker vai vencer. Eu acho que ele tem um grappling ali que pode complicar bastante. Tá virando toquinho, né? Dos pesos pesados aí, porque finalizou os dois últimos jogos de perna. Mas vamos lá. Próxima luta, Lauren Murphy contra Eduarda Honda. Aqui cara, a inatividade da Lauren Murphy, né? Eu acho que vai pesar muito. Ela tá 2 anos e meio sem lutar. A última luta dela, pra quem não lembra, foi contra a Jéssica Batistaca naquele UFC Rio, que a Jéssica bateu quase todos os recordes de golpes significativos lá que tinha no UFC. E a Eduarda, pra quem não sabe, é uma grande promessa do Brasil, do MMA feminino, tem potencial para ser campeã, e a Lauren já deu indícios que não tá mais se importando tanto com a carreira dela. Ela, depois que ela perdeu, ela confessou que teve muitos problemas mentais aí, de motivação. Ela começou a buscar outros projetos. Então eu acredito, além de ser uma lutadora melhor, tá mais focada, vai se dedicar mais, e o jogo acho que casa bem para Eduarda ali vencer essa luta. Depois a gente tem o Jake Matthews contra o Shid Jokwani. E aí, Barbie, eu acho que se não me engano, o Jake Matthews é teu garoto? Ou tô errado? Não. Vamos com Não muita chega a calma. ser tanto, não chega a ser tanto. Até porque o Jake Matthews já se estabilizou na carreira dele. Eu duvido muito que ele vai chegar muito mais longe do que ele já chegou. É um lutador muito capaz, um ótimo boxeador, boas combinações, bom jogo na curta distância. Também um bom grappler quando o jogo tem que se valer disso. Tem boas quedas, já se mostrou ser um bom wrestler. E tá enfrentando o Shid Njokuani, que é um trocador. É um contragolpeador, um cara muito alto, muito longo para a categoria, com muito poder de nocaute também. O problema aqui do Shid é ser bem unidimensional também, sabe? Mas no unidimensionalismo dele, ele está se dando muito bem. Só para constar aqui que ele vai ter uma vantagem de altura e envergadura de mais ou menos, vai ser 10 centímetros de altura e quase 20 centímetros de envergadura. É uma diferença bem grande. Eu acho que a luta transcorrendo na trocação, as valências que o Jake Matthews tem no boxe vão ser utilizadas na média para curta distância. Eu imagino que ele até vai sair bem nessas áreas, mas ele vai se complicar com o trabalho de clinch do Shid, de cotoveladas e joelhadas. Eu acho que, honestamente, mesmo que o Jake seja capaz de manter a luta em pé e não tomar um atraso tão grande, o jogo para ele é na luta de solo. Apesar que eu acho que ele tem uma boa resiliência, um bom poder. O meu palpite aqui vai ir no Jake Matthews por ter um jogo mais completo. Eu acho que é um lutador mais dinâmico, enquanto o Shid depende muito do que ele faz, assim, que não ataca com grande volume de golpes. Ele depende muito dessas coisas funcionarem muito bem. Show, concordo com você nessa. E a próxima é entre o Max Griffin contra o Chris Curtis para encerrar o card preliminar. Aqui 2 veteranos, principalmente o Max Griffin, já tá um bom tempo no UFC aí, tá se mantendo aí porque é um atleta irregular, às vezes ele consegue vencer quando se menos espera. E o Chris Curtis deu uma subida maior na carreira, né? Chegou num escalão ali maior, né? E por conta disso, por ter vencido atletas melhores, por ter chegado mais longe na carreira, eu acredito que ele é o favorito aqui, e também pela diferença de idade, embora o Chris também tenha uma idade avançada, mas o Max já tá batendo aos 40, esse ano ele faz 40 anos. Eu não confio tanto em atletas com 40 anos. Me desculpem, gente, não é etarismo, o esporte funciona assim. Então, meu palpite vai no Chris Curtis, porque ele tem um boxe também mais afinado, e eu acho que ele vai conseguir vencer essa luta na trocação, que é onde ele é forte. Boa, Melo. Boa, Barbie. Agora chegamos no card
principal, né, Meloto? Como sempre, por favor, que horas começa o card principal pra gente se organizar? E qual a primeira luta dele, per favore? Começa às 22 horas e a primeira luta é entre o Júnior Tafa e o Tuco Tocos. Luta de baixo nível, em termos de atletas de MMA mesmo. O Júnior tem experiência no Glory, no kickboxing, chegou a lutar lá, então a trocação dele até que é de média para boa, eu considero perigoso, pelo menos. O Tuco também é perigoso e tal, mas ele é um cara que apresenta muitas brechas. Eu considero o Júnior bem favorito para essa luta. Acho que o jogo não encaixa muito pro Tuco Tocos. E é isso, eu acho que vai vir um nocaute aí, porque são dois lutadores que buscam isso. E o Júnior é melhor qualificado nessa área. Lembrando que é a estreia do Júnior nos pesos meio pesados. E depois a gente vai ter o Vitor Petrino contra o Austin Lane. Vitor Petrino estreando nos pesos pesados, hein, Barbie? Sim, e te contar que assim, ele tá aparecendo como muito favorito para essa luta. Eu tô com a impressão que eu não vi as últimas lutas do Vitor Petrino, né? Porque ele era muito favorito para as duas também, acabou perdendo as duas. Não que o Austin Lane seja grande coisa, mas é um cara muito atlético. É um cara que consegue fazer um jogo de trocação, consegue fazer um jogo de chão. Eu acredito que o Vitor Petrino seja o favorito mesmo. Acho que é um trocador mais técnico. Acho que mesmo que ele esteja subindo de categoria, é um cara mais forte. Fico me perguntando tanto que não cortar peso vai mexer com a durabilidade do Petrino, que não era das melhores no meio pesado, sabe? Eu fico pensando realmente se algo na capacidade física dele vai mudar, porque ele era gigantesco para a categoria. Dava para ver que o cara sofria no corte de peso, porque não tinha como não sofrer. Mas assim, o Austin Lane, na última luta dele contra o Mário Pinto, ele tava fazendo um trabalho muito bacana no primeiro round, acabou sendo nocauteado no segundo. Meu palpite vai ficar com o Vitor Petrino aqui, mas eu acho que essa odd tá, tipo, muito, muito fora da realidade, sendo bem honesto. Exato, também não sei não, hein? Embora eu coloco ainda o Petrino como uma grande joia, eu acho que a gente a gente tá a gente não pode ser muito definitivo com os lutadores, especialmente um lutador ainda jovem, relativamente jovem. Mas assim, no peso pesado também, né? Será que é o caminho mesmo que ele deveria ir trilhar? Fica a dúvida e a gente vai ter uma resposta no próximo sábado. Depois a gente tem o Nate Landwehr contra o Morgan Charrier. E aí, Barbie, o que tem a dizer sobre essa luta aqui? Cara, essa é uma excelente luta. O Morgan Charrier tá vindo aí da derrota pro Nathaniel Wood, que foi uma lutaça. O Morgan Charrier é um lutador um trocador muito limpo, sabe? O kickboxer de alto nível, excelente chutes, principalmente chutes médios, que não é uma coisa que você vê com muita regularidade. Enquanto o Nate Landwehr, ele é um cara mais da pressão, mais do volume, não é um cara limpo de forma alguma. Inclusive, tá vindo aí de uma surra que ele tomou pro Do Ho Choi, uma luta que o Do Ho Choi fez o que quis contra ele, até eventualmente conseguir uma definição. E, cara, vou te contar assim, essa é uma luta entre dois estilos muito diferentes. O Charrier é o trocador que bate mais pesado, é o cara que tem mais precisão, é o cara que tem mais técnica, mas a maior parte dos oponentes que o Landwehr tem essa vantagem em cima dele. O que ele faz é colocar pressão, colocar no clinch, puxar pescoço, fazer o adversário se exaurir, sabe, através desse jogo de volume. E a partir disso, a partir do adversário mais cansado, conseguir quedas, conseguir um domínio maior no grappling. Eu vou dizer que, assim, eu não tenho a confiança no Landwehr que eu já tive. Eu acho que a resiliência dele, a resistência dele já não estão mais ali. E eu fico me perguntando se o fato do Charrier ser, aparentemente, pelo menos, tão mais forte fisicamente, não vai influenciar muito no domínio que o Landwehr poderia ter no clinch. O meu palpite aqui tá indo no Morgan Charrier com uma certa tranquilidade, até imagino. Ele, mesmo que ele tenha sido dominado pelo Nathaniel Wood, eu acho que é a questão de diferença do jogo aqui. Era um trocador mais limpo, era um trocador mais rápido. Eu acho que o Landwehr não consegue replicar nada desse jogo em cima do Charrier, e eu acho que o jogo do próprio Landwehr não vai casar de uma forma tão bacana. Então, o meu palpite vai no Morgan Charrier. Bom, a próxima luta é entre o Kelvin Kattar contra o Steve Garcia. E aqui eu vou falar um pouquinho. Eu considero o Kattar realmente o lado aqui em que você tem mais desconfiança, porque ele tá apresentando mesmo decadência. Ele já tá com 37 anos, tá com 4 derrotas seguidas. Só que eu também coloco um asterisco, porque ele não tá sendo aquele cara medalhão que é nocauteado, que não tem mais queixo, que tá sendo tirado pra nada. Não, ele tá perdendo em lutas
relativamente equilibradas para atletas muito bons. E agora ele vai enfrentar um cara, de certa forma, com um nível, assim, que ele pelo menos nunca mostrou que fez parte da elite, que é o Steve Garcia. Né? Ele tá em ascensão, vem de várias vitórias seguidas, 1, 2, 3, 4, 5 vitórias seguidas, todas por nocaute, realmente isso é impressionante, mas por uma prateleira de baixo. Então, fica a dúvida se realmente nós vamos ter aqui essa vitória do Steve Garcia como se desenha, assim, né, na teoria. Eu vou de Kelvin Kattar, cara. Eu vou, se tem pra ir pra algum lado, eu vou ir pro lado do Kelvin Kattar, porque eu acho que ele não decaiu tanto assim. E aí, Barbie, o que tu acha? Cara, eu vou contar assim pra você que a gente vê essa sequência de vitórias do Steve Garcia e de fato ela é extremamente impressionante, mas esse cara é o clássico lutador que se ele não nocauteia, ele perde a luta, pelo menos até o momento foi isso que aconteceu. As lutas dele sempre vão pro matar ou morrer. E por que isso é extremamente importante para esse casamento em particular? Porque o Calvin Kattar tem uma resiliência absurda, né? Uma resistência, um queixo muito absurdo. Então você tá falando essa questão da decadência, a questão aqui é: conseguiria o Steve Garcia nocautear o Calvin Kattar antes que ele se canse fazendo o jogo de pressão de um volume absurdo que ele coloca e o Kattar consiga tomar conta da luta? Porque, cara, é um queixo, é uma resistência. O Kattar já se colocou em várias guerras, por isso o corpo dele já está apresentando claros sinais de não aguentar mais o nível de competição, mas também é essa cartada que coloca o queixo aí, que quase inquebrável contra um oponente que tem que nocautear o lutador, é meio difícil você colocar essa aposta. Eu acho que eu concordo com você aqui em ir de Calvin Kattar, para ser sincero. Mesmo que as coisas apontem, né? Um tá em decadência, o outro tá em insurgência, as coisas apontam a favor do Steve Garcia. Eu tenho a impressão que essa particularidade aí não casa muito. Por incrível que pareça, eu concordo com a odd, porque é o que a estatística tem apresentado, é o que o resultado ali, eu entendo eu entendo a percepção do público, mas aí o meu palpite é diferente. Então por isso que eu disse que eu concordo com a odd, assim, né? Bom, depois a gente vai ter o Stephen Thompson contra o Gabriel Marretinha. Aqui a gente tem um outro caso também de um cara que está em decadência franca, 42 anos, uma idade muito avançada para um peso meio médio. Lembro o Massaranduba, eu acho que foi o principal exemplo aí nessa faixa de idade no UFC, que estava ainda atuando em bom nível, mas ele já faz quase um ano que ele não luta, né? A última luta dele foi contra o Joaquim Buckley, e o Gabriel Marretinha, não sei se ainda ele tá num nível para ganhar do Stephen Thompson, mas cara, se a mão entrar ali, eu não sei se o Thompson tem queixo para aguentar, porque parece que já não tem mais. Eu vou palpitar no Marretinha mesmo, essa odd tá bem esmagada, tá muito a favor do Gabriel, tá 1.30, 1.25 ali. Então eu vou apostar nele também, mas assim, é agora que a gente vai ver mesmo se o Thompson desceu uma prateleira, né? Que até então ele tava perdendo ali pros caras do top 10. E aí, Barbie, o que tu acha sobre essa luta aqui? Eu entendo bem o que você está falando. Eu acho que, assim, apesar do Thompson, obviamente, estar em decadência, eu acho que ele teve as últimas 3 apresentações bem bacanas, sabe? Considerando os caras que ele lutou, né? Pegou o Kevin Holland e, tipo assim, ele brincou de chutar a cara do Kevin Holland, né? Depois foi a luta dele contra o Shavkat Rakhmonov. E, cara, ele fez uma luta bem bacana. Defendeu as quedas muito bem, sabe? Se lidou bem com o clinch. Eventualmente foi quedado e finalizado, mas a expectativa para essa luta é que o Rakhmonov ia tirar ele para absolutamente nada. Ele foi bem competitivo. E aí depois pegou o Buckley, que até outro dia era top 7 da categoria, e ele estava ganhando a luta até o nocaute. Então, claro, existe uma desaceleração óbvia por parte do Thompson, mas ele lutou contra os melhores lutadores da categoria e não só deu luta, né? Em alguns casos ele ganhou rounds, ganhou momentos, mostrou que ainda tá no jogo. E no caso do Marretinha, eu fico pensando assim, que é um cara que tem um tanque de gás meio suspeito, tá melhorando claramente nesse aspecto, vale constar. Tem uma trocação bacana, mas é um cara que joga mais a partir das quedas, e o Thompson tá se mostrando mais difícil de quedar do que muitos esperavam. Foi quedado aí pelo Belal Muhammad e pelo Shavkat Rakhmonov, que são provavelmente os dois melhores nesse quesito de toda a categoria, nesse momento atual. Então eu não tenho certeza, eu acho que eu vou ficar com o Stephen Thompson aqui de palpite, viu? Boa, é um palpite bem compreensível.
porque o Thompson, apesar da idade ali, não tá ainda apresentando um grande sinal de decadência, e o Gabriel Bonfim ainda não apresentou um grande potencial para estar no top 10 ali, né? Então, E chegamos na luta principal, aonde convido Vossa Senhoria, ó Capitão Carisma, por favor, começando por ele, a besta, Derrick Lewis. O que este lutador que adora comer frangos do KFC tem a oferecer a essa altura da vida e da carreira? Né? Um lutador com algumas declarações polêmicas, não se leva muito a sério, mas tem aquela mão de marmita. Ele se resume a isso, Barbie? Conta pra gente. Eu não diria que ele se resume a isso, até porque o início da carreira dele no UFC, isso aqui é uma coisa até interessante, porque ele, quando estreou, ele era um cara de ground and pound, sabe? Era um cara de colocar os adversários para baixo, trabalhar por cima e conseguir o nocaute sim. Na verdade, ele perdeu muita luta em pé para oponentes que, se vocês olharem atualmente, vocês ficariam até impressionados. Tipo, caramba, o Derrick Lewis perdeu para esse cara na trocação. E depois ele descobriu que ele bate bem pesado e foi se reduzindo. Mas ele também é um cara, eu vou dizer assim, a gente sabe, grande, gordo, mas eu vou dizer que ele é excepcionalmente atlético, né? Até porque para você fazer aquilo que ele faz quando ele cai por baixo dos adversários, e ele só levanta como se não tivesse ninguém em cima dele, você precisa ser excepcionalmente atlético para fazer esse tipo de coisa. Mas eu concordo muito com o que o rapaz fala, que tipo assim, o Derrick Lewis parece que ele não se cuida, tipo, eu ia dizer que ele não se cuida mais, eu tenho a impressão que ele nunca se cuidou nesse aspecto, mas não leva a carreira a sério, entra lá para ou vou acertar uma mão ou vou perder a luta. E, em geral, é isso que acontece mesmo, ou ele ganha por nocaute ou ele perde de qualquer outra forma. Ele também pode ser nocauteado, ele pode ser finalizado, é bem vulnerável a quedas, inclusive. E o que é engraçado também é que você vê esse número de nocaute, você tem a impressão que o jogo dele é uma coisa bem enganou, no sentido que ele parte para cima dos adversários, mas eu acho que o Lewis é essencialmente um contragolpeador, sabe? A gente vê essas oportunidades que ele tem que vencer a luta, então ele parte para cima do adversário e eventualmente consegue uma mãozada, mas o jogo dele é mais recuar e esperar as oportunidades. Ele fez assim contra o Júnior Cigano, ele fez assim contra o Rodrigo Nascimento, inclusive acabou deixando a luta bem chata, né, porque o Rodrigo estava tentando se impor, estava tentando colocar um grappling, estava tentando colocar um clinch a toda prova, e o Derrick Lewis não estava conseguindo atuar. Então, assim, é o que eu falei, o Derrick Lewis, um dos maiores nocauteadores da história do evento, mão pesadíssima, isso aqui ninguém nega. Ele tem outras habilidades sim, mas as habilidades cada vez mais vão se afunilando, ele vai colocando menos elas à prova e dependendo somente da mão pesada. E dessa capacidade atlética que ele aparenta não ter, mas tem muito. Onde você já se viu a luta dele contra o Pezão, primeiro 5 segundos de luta, tá um cara de 130 quilos pulando com uma joelhada voadora para cima do adversário e acertando. Conseguiu o nocaute a partir disso, sabe? O cara consegue, tem o Roy Nelson por cima dele fazendo crucifixo, consegue simplesmente levantar como se não tivesse ninguém ali. Isso é uma capacidade atlética muito fora do normal. É isso que o Derrick Lewis traz para o jogo. E do outro lado, a esperança brasileira de conseguir uma vitória em um main event este ano, porque o bagulho tá louco. O chicote estalou para o Brasil em lutas principais neste ano. Thalisson Teixeira. Antes de falar do palpite, do encaixe, Barbie, conte para nós quem é o Chicão. O Chicão, um prospecto aí brasileiro que tá chegando voando dentro do evento, um peso pesado muito alto, muito longo, muito novo, 25 anos para a categoria dos pesos pesados. Bicho, ele é uma criança, papo sério mesmo, ele tem aí 15 anos de carreira, se ele se cuidar bem, dentro do UFC. E ele nunca foi para um segundo round na vida dele, fez 2 lutas na LFA, bateu os adversários sem muitos problemas, demonstrou muita perícia técnica também. Tipo, acaba que quando a gente fala de peso pesado, a gente sempre tem que relativizar um pouco o que é essa perícia técnica, porque não é um cara que vai chegar lá e fazer o que o Floyd Mayweather faz, por exemplo. Mas, cara, coloca jabs potentes na cara dos adversários, tem bons chutes também, tem um bom trabalho no clinch, coloca bastante pressão, mão bem pesada. A última luta dele foi contra o Justin Tafa, que é conhecido pela durabilidade
foi nocauteado em 35 segundos. Ele reclamou ali da interrupção, mas para mim a interrupção foi mais que correta. Como falei, fez 2 lutas na LFA, nocauteou os 2 adversários no primeiro round, fez a luta com o Contender Series, nocauteou no primeiro round. Até o momento existem muitas perguntas a respeito do Thalisson, mas, bicho, o que ele se mostrou até agora foi muito impressionante, porque o nível subiu claramente e o nível de performance não mudou um átomo. Na verdade, a gente pode até dizer que essa última performance dele foi a mais dominante de toda a carreira. Barbie, e o teu palpite, cara? A gente sabe que o Thalisson Teixeira, né, que o Chicão tá bem, dá pra dizer isso, bem favorito nas casas de aposta. Vai ter zebra neste sábado? Cara, pode ter zebra esse sábado, né? Como a gente tá falando de uma das mãos mais pesadas que já passaram pelos pesos pesados. Mas, bicho, eu não confio nessa zebra, não. Eu acho que o Thalisson é um cara mais capaz, vai estar mais bem treinado, baixo pesadíssimo também, mais longo, mais alto, vai colocar essa técnica em prática. E, tipo, é quase impossível você imaginar essa luta passando para o segundo round ou você quer indo para a decisão, apesar que a gente já teve algumas lutas assim, inclusive com o Derrick Lewis, né? O caso mais claro é a luta dele contra o Malhadinho. Mas, cara, eu acho que o Malhadinho, Malhadinho não, o Derrick Lewis, com o jogo dele de recuar e esperar as oportunidades, eu acho que a não ser que ele pegue realmente um golpe bem surpresa em cima do Thalisson, ele vai ser moído ali de costas para grade, porque o Thalisson, mesmo sendo alto, mesmo sendo longo, ele coloca pressão nos adversários, ele força os adversários a recuarem com chutes, com os jabs. É um cara que não gosta de ficar circulando e mantendo a distância, sabe? Então eu acho que ele vai colocar o Derrick Lewis contra a grade, pressionar com golpes longos, eventualmente machucar ele e conquistar o nocaute. Como eu falei, não tem muito material para você avaliar o Thalisson, porque normalmente ele entra, baixa nos adversários, os adversários caem e a luta acaba, sabe? Porém, do outro lado, o Derrick Lewis, assim, o que a gente tem de material fora isso é ele apanhando. Ele apanha e eventualmente ele acerta o adversário, ele acerta o adversário e o adversário cai. Nessa luta aqui, obviamente, nocauteadores do mais alto calibre, mas eu confio muito mais na juventude, no talento, na técnica, no tamanho e na fome do Thalisson para ganhar essa luta. Muito se falou assim, o Brasil não ganhou nenhuma luta principal nesse ano, mas eu vou dizer assim, o Brasil também era azarão em praticamente todas as lutas principais desse ano. Essa aqui é uma das poucas que a gente é a favorita e eu tô confiando muito no Thalisson, viu? Bora pra cima dele, Sars. Tá aí, Babi. Obrigado por mais uma análise daquelas que só você, neste Brasil, sabe fazer. E bora pro campo minado. Campo minado. Começando pelo recap do último evento, que faz um tempinho, né? Não tivemos o UFC na semana passada, estamos falando do UFC 317. Ai, cara, esse trio no campo minado. Rampazzo foi de Renato Moicano vencendo Benil Dariush. Quen. Meloto foi de Vyacheslav Borchev vencendo Terence McKinney. Quen. E Barbie foi de Kai Kara France, sacrilégio, né? De Kai Kara France vencendo Alexandre Pantoja. Quen. Nós erramos mais uma vez no campo minado. Será que dessa vez vai dar bom? Será que alguém vai cravar? Olha que a gente tá sendo tudo gulosinho de novo aqui. O primeiro a falar dessa vez, o UFC Nashville, Lewis versus Teixeira, é o Meloto. Qual o seu campo minado, qual o seu palpite para esse evento, Melo? Eu vou de Jake Matthews vencendo o Sid Joquani, odd 2.05. E que fique claro que a gente sempre leva em conta a odd, né? Não adianta, se for para ir num cara que eu sei que vai ganhar, é fácil. Mas a recompensa é pequena. Então, a gente sempre tá tentando mirar a zebra aqui. Pelo menos essa é a minha estratégia. Essa tem sido são as novas regras desse segundo ano de campo minado e certamente o grande responsável pelos insucessos aqui. Vai do segundo palpite é seu. Até porque vocês têm muito terreno. Vocês têm muito terreno para compensar. Tem que correr muito para chegar aqui. A gente tem muito tempo também, viu? Eu sei. Eu estou contando meu dinheiro muito calmamente, tranquilamente aqui. Mas o meu campo minado vai no Stephen Thompson vencendo o Gabriel Marretinha. Como o Meloto falou, eu acho que é uma odd extremamente compensadora, então vamos dela. Bom, eu tô indo
do grandíssimo Walter Walker vencendo Kennedy Nzechukwu, pagando 2,75. Né? O irmão que vale a pena nesta família, Walter Walker. O irmão que vale a pena apostar as nossas fichas. Façam o recorte desse vídeo chegar no Johnny. Por favor. Tô chamando o Johnny pro embate. Walter, não me decepcione. Pagando 2,75, vou com você, negão. E chegamos naquele momento que alguns tapetes ficam tristes. A hora é de empacotar esta edição, não sem antes dar tapinha de despedida. E começo com você, Meloto. Qual que é o seu tapinha de despedida? É na cara? É nas costas? O meu tapa vai nas costas do Marcos Bochecha. E a princípio tudo indica que ele vai assinar com o UFC. Eu achava que ele ia continuar no One, ou então iria pro grappling, né, pro jiu-jitsu. Voltar pro jiu-jitsu onde ele foi rei. Para quem não sabe, apontado aí como, se não o maior de todos os tempos, aí briga por esse posto, no jiu-jitsu. E peso pesado, coisa que essa geração atual precisa, né, especialmente brasileiros. E é uma grande adição. Acho que vai entrar ali no ranking, pelo menos. Ainda tem idade para isso. Então, eu saúdo que ele tá indo pro UFC se testar, coisa que era o sonho dele, que o UFC conseguiu isso, né? Ainda não assinou, pelo menos no momento que eu tô falando, mas nesse momento a tendência é que ele assine e que ele estreie contra o Martin Buday no UFC do dia 26 de julho em Abu Dhabi. É o que a imprensa americana tá noticiando aí, que deve ser divulgado nos próximos dias. Não posso ir pro próximo tapinha de despedida sem provocar o Barbie. Barbie, Bochecha vai se criar no UFC? Eu acho que ele tem tudo pra se criar, pra ser bem sincero. A única luta que ele perdeu fora do UFC no One foi contra o Omar Kane, que inclusive hoje é o campeão peso pesado, vencendo um cara que era duplo campeão do mundo, sabe? Que tinha tudo pra... Tipo, ele venceu o Anatoly Makin, que era cotado para ser o próximo desafiante do Francis Ngannou. Então, assim, é uma derrota que tá envelhecendo muito bem, sabe, pro Bochecha, porque mesmo que não seja o cara mais técnico do mundo, esse último adversário é um cara forte e explosivo. Eu acho que o Bochecha, não tendo que encarar monstros fisicamente, ele eventualmente vai chegar num teto, sabe? Eu não acho que ele vai passar o caminhão na categoria dos pesos pesados, não. Mas eu acho que ele vai conseguir se manter no UFC, sim. Eu realmente acredito. Bom, o meu tapinha de despedida vai nas costas do Alexandre Pantoja. Explico por quê. Com a vitória no UFC 2017 sobre o Kaka France, quarta defesa, né, se acalmou, a energia baixou, o tempo se flexibilizou e ele começou a dar uma série de entrevistas para alguns canais brasileiros, inclusive. E, cara, que cabeça boa que tem esse moleque, né? É daqueles que faz a gente torcer com gosto, não só pelo lutador, mas pela persona, pela pessoa que né? Muito inteligente, muito focado, muito coerente nas análises. Cara, eu, de verdade, para quem acha que eu sou... eu não sou Pacheco, não sou mesmo, né? Mas tampouco sou hater de brasileiro. Eu só não consigo associar a nacionalidade, o ufanismo, atrelado a este esporte que é tão individual. Então, não raro, eu torço para um lutador gringo contra um brasileiro porque eu gosto mais daquele lutador gringo, ponto. Pois o Pantoja está no meu coração de verdade. Você é um cara muito gente boa, muito inteligente, dentro do octagon e fora dele. Tá aí meu tapa. 2 amareladas, Barbie, você vai chegando ou tá de bom humor também? Meu amigo, se não existe mais ninguém, seu capitão está aqui para representar os bravos, seu capitão aqui para meter a mão até em quem tá parado, porque o meu tapa na cara hoje vai na cara do Islam Makhachev. Aqui tem que coragem. Talvez seja uma coisa, inclusive, meio de graça aqui, porque eu vou ser sincero, a gente fala muito a respeito aqui de qual que é a discussão do rei do peso por peso atualmente. Muita gente fala que é o Ilia, muita gente fala que é o Islam, tem gente que fala que é o Merab também. Qual que é a questão que eu gostaria de dizer aqui? É que a carreira do Islam nos pesos leves, pelo menos enquanto campeão,
foi extremamente decepcionante. Vai constar que não exatamente por culpa dele, né? Porque o que era dele, o que ele podia fazer, ele fez. Ele entrou para as lutas e às vezes os oponentes simplesmente não apareciam. Mas olha só que chato o fato que a gente tem Ilia Topuria e Arman Tsarukyan na mesma categoria hoje, no momento que o Islam subia de categoria. Tipo, a impressão que eu tenho é que a gente desperdiçou as lutas de um dos melhores lutadores que o UFC já teve. Colocou ele para lutar com o Dustin Poirier em final de carreira, que foi uma lutaça, não me entendam mal, mas também foi uma luta que, tipo assim, todo mundo sabia o resultado de antemão, foi surpreso pela qualidade. Mas aí colocou, o Arman lesionou, isso aqui eu já falei neste podcast, o Arman lesionou, eles deveriam ter cancelado aquela porcaria ao invés de colocar o Moicano. Porque aí foi isso, né? O Islam sobe de categoria depois, o Arman tá sendo punido até hoje, e quem que perde? Os fãs perderam. A gente perdeu a chance de ver Islam contra Tsarukyan, que seria uma lutaça. A gente poderia ver Islam contra Topuria, que seria uma outra lutaça. Ao invés disso, ele teve uma carreira muito, muito forte na categoria dos leves, mas as defesas de título dele foram 2 contra o campeão dos pesos penos. Não me entendam mal. Venceu o Volkanovski, é uma senhora vitória. Mas você, sendo campeão, você deveria defender contra os melhores lutadores da sua categoria. Era por isso que eu estava tão ansioso por essa luta contra o Tsarukyan. Mas ao invés disso, foram 2 lutas contra o Volkanovski, uma delas sendo de ultimíssima hora, uma luta contra o Dustin Poirier, que ele obviamente não merecia, uma luta contra o Moicano, que também obviamente não merecia. Então, mesmo que o Islam não tenha culpa disso, acaba que eu fico magoado, que eu fico assim, pô, bicho, você subiu no pior momento. Você ia começar a ter uma competição super bacana e resolveu subir de categoria. Então, eu, como fã, estou magoado. Tapa na cara dele. Tô sendo egoísta mesmo. Não ligo. Seu capitão é desse. Ô, Barbie, eu não tenho nada a comentar sobre o teu tapa de despedida, que este teu recorte está entre os episódios em que eu mais concordei na vida com o senhor. Eu discordo, tá? Só pra avisar, eu discordo. Então, Barbie, fecha o microfone do Meloto aí e vambora. Tô brincando, Meloto, discorda por quê? Mas você enlouqueceu. Eu concordo 1000% com cada palavra que o Barbie falou aqui. Não, é que pra começar o tapa dele não deveria ser no Islam, deveria ser no Dana White, porque Cara, é o UFC que casa as lutas. Ele bateu o peso no dia que ia lutar contra o Arman Tsarukyan, a culpa não foi dele, entendeu? Não, eu sei que a culpa não foi dele, por isso que eu falei aqui que a carreira dele foi extremamente decepcionante, não por culpa dele, porque ele sempre entrou para lutar. Mas tem uma questão aqui do timing e das escolhas dele, que quando a categoria ia começar a ter uns desafiantes bem bacanas, o cara resolveu subir. Tipo assim, para mim, ele ter subido de categoria sem lutar contra o Tsarukyan é só porque o UFC tava bravo contra o Tsarukyan, porque eles não deveriam nem ter deixado isso acontecer. Imagina o cara defender o cinturão contra o Moicano, tipo assim, Volkanovski, Poirier, Moicano, Volkanovski de última hora, Poirier, Moicano, subiu de categoria. Bicho, isso... Dá um tapa na cara do Belal aí também, tá? Porque tudo também foi por causa do Belal, né? A verdade é que, por culpa do Makhachev ou não, ele engrenou aí uma sequência de lutas fáceis, incluindo o Jack Della Maddalena nessa lista, tá? Luta fácil pra mim. Será? Eu acho. Que isso? Aí estamos nos complicando. Aí fomos surpreendidos novamente. Então, vamos lá. Vamos encerrar esse episódio dando percentuais de favoritismo pra quem? Pra mim é 70-30 Makhachev contra Maddalena. Vou me corrigir. 80-20. 80-20. Isso, bicho. Eu não sei nem se eu coloco o Makhachev de favorito. Cara, não é possível. Não é possível. Eu tô te falando. Tipo, a gente tá falando do Islam. Claro que o Islam é um lutador excepcional, mas eu também vi o Islam fazendo 5 rounds com o Dustin Poirier, e mesmo que ele tenha ganhado muito bem, Dustin Poirier é finalíssimo, tipo, final de carreira, assim, não deveria ter dado o trabalho que deu, sabe? A impressão que eu fiquei foi muito essa. Então, Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, deem print nesta minha afirmação. Makhachev contra Jack Della Maddalena vai fazer parecer fácil. Nossa senhora, pra mim é 50-50 e eu não coloco o Islam de jeito nenhum favorito. Se for pra ser alguém favorito, é o Jack. Vocês estão malucos. Comentem aqui, Rampazzo tem razão ou os dois loucos têm razão? Comentem aqui
e até quinta-feira que vem. Um beijo no coração de cada um de vocês. Presta, filhas!